Caros alunos da Análise Matemática 2 deste Barreiro, faço votos que estejam bem. O meu nome é José Carvalho. Neste vídeo vamos estudar a continuidade e o prolongamento por continuidade em funções de R2 para R. Intuitivamente, dizemos que uma função é contínua num ponto se na superfície do gráfico da função nesse ponto não existir um buraco ou uma quebra, ou se o conhecimento aproximado do ponto é suficiente para obter um valor aproximado da imagem desse ponto. Mas todas estas frases têm alguma ambiguidade e por isso precisamos de uma definição rigorosa. Consideramos um ponto, que é ponto do domínio e ao mesmo tempo ponto de acumulação do domínio. Sendo um ponto do domínio, a imagem desse ponto está definida e sendo um ponto de acumulação do domínio, faz sentido falar do limite da função nesse ponto. Assim, uma função é contínua num ponto se o limite da função nesse ponto for igual à imagem do ponto. Dizemos que uma função é contínua num conjunto se for contínua em todos os pontos desse conjunto. E dizemos que uma função é contínua, sem mais, se for contínua em todos os pontos do seu domínio. Tal como vimos para funções reais de variável real, na análise matemática 1, as propriedades dos limites conduzem a um conjunto de propriedades das funções contínuas. A soma de funções contínuas é uma função contínua. O produto de um escalar por uma função contínua ainda é uma função contínua. O produto de funções contínuas é uma função contínua. O quociente de funções contínuas é uma função contínua nos pontos onde o denominador não se anula. Notem que os pontos onde o denominador se anula não fazem parte do domínio da função. E o módulo de uma função contínua é uma função contínua. Temos também o teorema da continuidade da função composta. Temos uma função f com um domínio D de R2 para R, uma função g com um domínio E de uma função real de variável real e admitimos que o contradomínio da função f está contido no domínio da função g e se a função f for contínua num ponto, AB, e a função g for contínua em f de AB, então a função composta, g após f, também é uma função contínua nesse ponto AB. Vamos agora apresentar algumas funções contínuas. Para começar, sabendo que o limite de uma constante é a própria constante, podemos concluir que as funções constantes são contínuas em qualquer ponto, portanto são contínuas em R2. Temos também as funções projeção. Uma função projeção é uma função que a um vetor faz corresponder uma componente desse vetor. Aqui, para funções de R2 para R, temos a função projeção 1, que a um vetor xy faz corresponder a sua primeira componente, e a outra função, a função projeção 2, que a um vetor faz corresponder a segunda componente. Por exemplo, o π1 de 3, 10 é igual a 3 e o π2 de 3, 10 é igual a 10. Temos aqui os gráficos dessas funções. E agora, notando que o limite de x, o x é o π1, notando que o limite de x quando o xy tende para AB é igual a A, e o limite de y quando o xy tende para AB é igual a B, podemos concluir que as funções projeção são contínuas em qualquer ponto AB de R2. E por isso, as funções projeção são contínuas em R2. Vamos usar as funções constantes e estas funções projeção para encontrar mais funções contínuas em R2. Um polinómio, em x e y, é uma soma de parcelas deste tipo, em que o c é uma constante real e os expoentes do x e do y são números inteiros não negativos, ou seja, podem tomar os valores 0, 1, 2, 3, por aí fora. Uma função racional é o quociente de funções polinomiais. Como das propriedades das funções contínuas sabemos que a soma, o produto e o quociente de funções contínuas é uma função contínua, concluímos que as funções polinomiais e as funções racionais são contínuas nos seus domínios. Neste primeiro exemplo, temos uma função polinomial. As funções envolvidas aqui são o x, que é o π1,
o π2, as funções constantes, menos 2 e função constante 5, e sabemos que esta função é contínua no seu domínio, que é R2, porque resulta da soma e do produto de funções contínuas. Neste outro exemplo, temos um quociente de polinómios, ou seja, uma função racional. Neste caso, o domínio é R2 exceto 00. O 00 é o único valor que anula, é o único ponto que anula o denominador. E esta função racional é contínua porque resulta da soma do produto e do quociente de funções contínuas. Neste exemplo, temos uma função cujo domínio é R2,700, mas que não é uma função racional porque o numerador não é um polinómio. Para justificar a continuidade desta função, precisamos do resultado que diz que a composta de funções contínuas é uma função contínua. Este seno de y, que está aqui, é a composta de seno de x, da função real de variável real, g de x igual a seno de x, com a projeção 2, π2 de xy igual a y. Este seno de y é o seno após o π2. E por isso, esta função vai ser contínua no seu domínio, porque resulta da soma, produto, quociente e composta de funções contínuas. Neste exemplo, temos uma função definida por ramos, que no ponto 00 vale 0 e em todos os pontos distintos do 00 é dada por esta expressão, x seno de y a dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado. O domínio desta função é R2 e o estudo da continuidade é dividido em duas partes. Numa primeira, usamos as propriedades das funções contínuas para justificar a continuidade em R2 exceto 00. E, na segunda parte, usamos a definição de continuidade para estudar a continuidade no ponto 00. Vamos usar as propriedades das funções contínuas para estudar a continuidade nos pontos de R2 exceto 00, nos pontos de xy diferentes de 00. Podemos fazê-lo porque o conjunto R2 exceto 00 é um conjunto aberto. Isso significa que todos os pontos de R2 exceto 00 são pontos interiores. Logo, para qualquer ponto diferente de 00, eu consigo encontrar uma bola aberta, centrada nesse ponto, e essa bola está contida em R2 exceto 00. Isso significa que todas as imagens dessa bola são dadas apenas por esta expressão. Então, usamos esse facto e o conhecimento que nós temos da continuidade desta expressão para justificar a continuidade em R2,700. E dizemos que a função é contínua em R2,700 porque resulta da soma, produto, quociente e composta de funções contínuas. Para o ponto 00, que é um ponto de transição de ramo, temos que usar a definição de continuidade. O que dizemos habitualmente é que nos pontos de transição de ramo temos que usar a definição. Isso porquê? Pensemos aqui no 00. Se eu pensar numa vizinhança qualquer do 00, se eu pensar numa bola qualquer aberta centro 00, eu vou ter um ponto, que é o próprio 00, cuja imagem é dada por esta expressão, deste ramo, e todos os outros pontos, cuja imagem é dada por esta outra expressão. É por isso que eu tenho que usar a definição de continuidade. A função é contínua no ponto 00 se o limite da função em 00 for igual à imagem do 00. Então, calculamos o f de 00, que é 0, e temos também que calcular o limite de f de x, y, quando o xy tende para 00. Quando pensamos neste limite, da definição clássica de limite, não importa aquilo que acontece no ponto 00. Então, para todos os pontos distintos do 00, a expressão da minha função é esta, o x seno de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Por isso, o limite no ponto 00 da função f é o limite do x seno de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E estudar este limite é uma coisa relativamente fácil.
podemos calcular dois limites relativos, por exemplo, segundo x igual a 0, que dá 0, e segundo y igual a x, que vai dar 1 meio. Como temos dois limites relativos, concluímos que este limite não existe e por isso a função não é contínua no ponto 0, 0. Se tivéssemos começado apenas por estudar o limite relativo segundo y igual a x, que dá 1 meio, pararíamos imediatamente aí, porque a conclusão é que o limite, se existisse, seria 1 meio. E por isso não poderia ser igual ao f de 0, 0. E a conclusão era a mesma, a de que a função não é contínua no ponto 0, 0. Neste caso, dizemos como conclusão que a função é contínua em R2, exceto o 0, 0. Prolongar por continuidade uma função a um ponto é passar a defini-la nesse ponto, de modo que a nova função seja contínua nesse ponto. Estamos a pensar num ponto que é ponto de acumulação do domínio, e por isso faz sentido pensar no limite nesse ponto, mas não é um ponto do domínio, ou seja, não está definida nesse ponto. Uma função é prolongável por continuidade a esse ponto AB se o limite nesse ponto existe e é finito. A nova função, que no ponto AB é dada por esse limite que calculamos que existe e é finito, chama-se prolongamento por continuidade de f ao ponto AB. Neste exemplo, vamos ver que esta função, que é uma função cujo domínio é R2, exceto 0, 0, é prolongável por continuidade ao ponto 0, 0, ou seja, é prolongável por continuidade a R2. Esta função é muito parecida com a outra, de outros exemplos, mas aqui está x ao quadrado em vez de x, e isto faz a diferença. Vamos usar a definição de prolongamento por continuidade ao ponto 0, 0. F é prolongável por continuidade ao ponto 0, 0 se o limite da função no ponto 0, 0 existe e é finito. É um exercício normal estudar este limite. Calculamos um limite relativo e concluímos que o limite, se existir, será 0. E depois usamos a definição de limite para mostrar que o limite é de facto 0. E, portanto, existe, é finito e o prolongamento existe. Assim, a conclusão é que a função é prolongável por continuidade ao ponto 0, 0. O prolongamento é uma nova função porque o domínio é diferente. Este domínio da função g do prolongamento tem um ponto a mais e define-se por ramos. Nesse ponto, para o qual vimos que a função é prolongável por continuidade, atribuímos o valor do limite. A todos os outros pontos, atribuímos o valor da função inicial. E pronto, por agora é tudo. Deixo-vos uma reflexão sobre Dois Mundos, do Gonçalo M. Tavares. Bom estudo, até breve.